Filipenses capítulo 2, os versículos 15, do 14 ao 16, diz assim: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti, Senhor. Mais uma vez nós queremos dar graças ao Senhor pela oportunidade e pelo privilégio que nós temos de poder aprender a Tua palavra, de compreender a Tua palavra, o privilégio de poder estudar a Tua palavra, Senhor. Oro por todas as pessoas que estão agora online, Senhor, vendo e ouvindo tudo. Oro por aqueles que ouvirão essa mensagem em outras circunstâncias, em outros momentos, talvez até mesmo em outras plataformas, Senhor. Oro para que essas pessoas sejam abençoadas por Ti. Que o Evangelho, Senhor, que será pregado, a mensagem que será pregada, Senhor, alcance com poder o coração das pessoas no nome de Jesus, Pai. Como Paulo diz aos Tessalonicenses, que a palavra pregada chegue com poder no Espírito Santo e com convicção, Senhor, gerando nas pessoas que a ouvirão aquilo pelo qual, elas foram, a palavra está sendo liberada, pelo propósito ao qual a palavra está sendo liberada, Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas por Ti e que a palavra surta nela o efeito, Senhor, pelo qual nós estamos pregando, Senhor. Nosso desejo é que essa palavra seja bênção na vida das pessoas, que seja uma palavra de encorajamento, que seja uma palavra de exortação, que seja uma palavra de confronto, que seja uma palavra que venha para mudar a nossa vida, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Olha só, eu volto aqui para o meu texto, Eu vou só fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós ministramos na semana passada. Não tudo, mas uma pequena recapitulação. A questão é como devem viver os filhos de Deus, ou como eles devem desenvolver a salvação. É disso que nós estamos tratando aqui, tá? Eu falei disso semana passada. O texto diz: fazei todas as coisas sem murmurações. Aqui Paulo está ensinando como que a gente deve viver a vida, ou desenvolver a nossa salvação, ou como devem viver os filhos de Deus. Ele vai traçar aqui, queridos, uma espécie de perfil do Filho de Deus, tá bom? Então, olha só, a frase todas as coisas significa tudo quanto está relacionado com a nossa salvação. Todas as coisas que Paulo nos pede que façamos significa viver a vida sem murmurações nem contenda, E olha, coisa interessante, olha, eu disse semana passada aqui, vou repetir. Aqui não há dúvida, querido, que o motivo dessa exortação era o problema que estava acontecendo lá na igreja de Filipos. Você sabe que o contexto disso tudo aqui era um problema de falta de unidade na vida da igreja, Mas também, querido, não pode haver dúvidas, de que algo mais preocupava o coração de Paulo. Por que eu digo isso? Porque ele conhecia muito bem a história do povo de Deus no Velho Testamento e sabia que esse tipo de comportamento era bem mais perigoso do que aqueles irmãos poderiam imaginar. Aí nós vamos falar um pouco da murmuração, irmãos. Eu falei disso semana passada de maneira bem detalhada, mas eu vou só trazer aqui alguns conceitos, só para a gente poder emendar aqui a ministração, tá? Para que não fique muito sem sentido, tá bom? O que significa murmurar? Lembra do que Paulo disse? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. Então o que significa murmurar? Significa manifestar descontentamento, queixar-se em voz baixa, lamentar-se, lamuriar-se, falar contra alguém ou contra algo, apontar faltas, criticar em tom de censura. Tudo isso é murmuração. A semana passada eu citei um monte de textos bíblicos lá no Velho Testamento, quase todos eles relacionados ao período em que Deus tirou o povo do Egito e levou esse povo
para a terra prometida. Então, naquele período de caminhada pelo deserto, os 40 anos no deserto, aquele povo murmurou de uma maneira assim exorbitante contra Deus, querido, tendo como consequência a morte de toda uma geração de pessoas de 20 anos de idade para cima. Aqueles que saíram do Egito com a idade de 20 anos para cima, todos eles, com a exceção apenas de Caleb e Josué, todos os outros morreram no deserto por causa da murmuração, com a exceção aqui também, no caso da morte de Moisés e de Arão, né? O motivo foi o outro, mas toda aquela geração morreu, querido. Então olha só, as murmurações, irmãos, elas são fruto de um espírito e de um querer obstinados. Elas são sinais indicativos de rebelião moral. Por isso que é tão grave a ideia da rebelião, né? E por isso que Paulo está aconselhando a igreja de Filipos: olha, façam tudo sem murmuração e nem contendas. A palavra contenda, eu só estou reprisando aqui por alto aqui, para a gente chegar no texto onde nós queremos, tá bom? Essa ministração sobre murmuração e contendas, ela está na ministração da semana passada. Se você tem interesse de ouvir, vai lá e ouve, tá bom? A contenda, querido, significa deliberação, significa questionamento a respeito do que é verdade, dúvida, disputa, é mais uma coisa interna, entendeu? Olha só, quando Paulo fala de murmurações e contendas, ele não faz isso de forma impensada, pois há uma atitude, né, que leva eu vou colocar dessa forma: a murmuração leva à contenda. A questão é a seguinte: olha, se nós começarmos a duvidar do amor de Deus, logo nós estaremos duvidando de tudo. Começaremos a duvidar dos fatos, começamos a duvidar dos princípios gerais, começaremos até mesmo a duvidar dos milagres e de tudo mais. A ideia é a seguinte, querido: quando você começa a murmurar, quando começa a questionar, a duvidar a respeito do amor de Deus, isso vai te levar para um declínio espiritual terrível que pode te afastar de Deus, né? Tipo assim, acontece uma coisa com você e aí você não entende o que está acontecendo, já orou e não conseguiu uma resposta de Deus, aí você começa a questionar o amor de Deus. Será que Deus me ama realmente? Se esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento não for interrompido na sua mente, ela vai te levar a duvidar até mesmo da própria palavra de Deus, tá? É muito importante que a gente tenha isso em mente. Eu não vou explicar esse processo, eu expliquei isso semana passada, então não vou me ater novamente aqui, tá bom? Olha, querido, diante do que foi exposto até aqui, isso foi essa recapitulação simples aqui, nós temos uma questão seríssima a ser levantada: como eu posso vencer o pecado da murmuração e da contenda? Novamente, eu só vou recapitular porque isso também tratei da semana passada, tá bom? Primeira coisa, no que diz respeito, querido, a vencer esse espírito de murmuração e de contenda, é lembrar-se do caráter de Deus. Simples assim, tá? Deus é bom. Eu lembro lá do filme, né? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, tá? Deus é santo, Deus é reto, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Então eu preciso ter em mente quem Deus é. E a coisa mais importante que eu preciso ter em mente, querido, é que Deus é bom. E se Deus é bom, então Ele não pode estar me tratando com nenhum tipo de maldade. Segunda coisa, lembre-se também que você é filho ou filha de Deus. Irmãos, significa que Deus é o nosso Pai. Tá? Ele é um pai que nos ama, ele é um pai que se interessa por nós. Eu gosto muito de algumas passagens bíblicas, né? Nosso nome está escrito na palma das mãos do Senhor, para que Ele não se esqueça de nós. Nenhum fio de cabelo cai sem a permissão de Deus. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Se eu passar pelo fogo, não. Por quê? Porque Deus está comigo. Então esses textos são importantes, querido. Eu sou filho de Deus, e porque eu sou filho de Deus, o meu Pai cuida de mim o tempo todo. Ainda que eu passe por lutas, ainda que eu tenha algumas crises na minha caminhada, tá bom? Eu também preciso lembrar, querido, e isso é muito importante, lembrar da grandeza de Deus e da minha própria pequenez, especialmente da pequenez da minha mente e do meu entendimento. Um dos grandes dramas, queridos, da vida cristã é não conseguir compreender aquilo que Deus está fazendo, porque nós não compreendemos e temos dificuldade de confiar porque não compreendemos, então nós murmuramos.
nós contendemos, entendeu? Nós nos queixamos de Deus, nós passamos a duvidar de Deus. É importante, querido, que a gente tenha em mente isso. Minha mente é incapaz de compreender o agir de Deus. Minha mente ela é incapaz de entender tudo aquilo que está acontecendo. O cara está lá numa crise, lutando, orando ao Senhor, tentando de todas as formas sair daquela situação, ele não consegue. E o tempo vai passando, e ele continua orando, daqui a pouco a fé começa a esmorecer, e ele deixa de orar e começa a reclamar: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Será que o Senhor não me ama mais? E aí começa a questionar Deus, querido. Irmãos, isso é um estado... Não é um estado, né? Essa é uma condição espiritual muito perigosa, querido, muito perigosa. Porque se esse questionamento, se essas dúvidas a respeito do amor de Deus não forem interrompidas, isso pode levar você a questionar o próprio Deus, a questionar a palavra, a não aceitar mais nada como verdade, entendeu? E isso te afastar de Deus. É muito importante, querido, que você saiba disso. No geral, esses questionamentos, essas dúvidas, elas só acontecem porque nós não conseguimos compreender aquilo que está acontecendo. A nossa visão da realidade só vai até onde os nossos olhos alcançam. Por causa disso, nós somos limitados, querido, pelo tempo, pelo espaço, entendeu? De compreender qualquer coisa. Somos limitados do nosso entendimento. Nessas horas, eu preciso compreender. Minha limitação é por causa da minha pequenez. Não consigo compreender a grandeza de Deus. Não consigo compreender os planos de Deus, os projetos de Deus. É nessas horas, querido, que eu tenho que me lembrar, eu sou filho. Eu tenho que me lembrar que Deus é bom. Tá? É assim que a gente vence a murmuração e a contenda. Andando um pouquinho mais, como é que a gente vence, né, esse espírito de murmuração? Lembre-se, querido, isso é muito importante, que o principal interesse de Deus por nós é a nossa santificação. Irmãos, isso é fundamental demais. São coisas tão tremendas que se a gente perde de vista, o que nos resta é murmurar, entendeu? Se você esquecer que Deus é bom, se você esquecer que é filho de Deus, se você esquecer da grandeza de Deus, dos propósitos de Deus e focar naquilo que você está vendo, se você esquecer, querido, que o principal propósito de Deus na sua vida é a santificação, você está perdido, irmãos. O interesse de Deus por nós, querido, não é apenas pelo nosso bem-estar, não é apenas que a gente viva tranquilo nesse mundo. Também não podemos dizer que Deus não está tão preocupado em que sejamos prósperos. A questão dele não é isso. Colocando de forma bem simples, o interesse maior de Deus não é no nosso bem-estar, não é na nossa prosperidade. O interesse de Deus, querido, é com o nosso homem interior, é com o nosso espírito. O que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, e enquanto eu estiver aqui, Ele vai continuar trabalhando, é para me tornar parecido com Jesus. É esse o propósito maior de Deus com relação à minha vida nesse mundo, entendeu? Então, por causa disso, Ele tem que aprimorar o meu caráter, né? E para aprimorar meu caráter, muitas vezes, irmãos, o Senhor vai fazer coisa que eu não gosto. Vai me levar a situações que eu não quero estar, porque Ele sabe que eu preciso disso. Tenha em mente, querido, a principal preocupação de Deus por nós é a nossa santificação. Não é o nosso bem-estar, não é a nossa prosperidade, não é ter coisas, é o nosso caráter. Entendeu? A última questão aqui é isso. Aí, querido, agora nós vamos seguir daqui, tá bom? Então vamos lá. O Filho de Deus como deve viver o Filho de Deus? Nós perguntamos lá, né? O Filho de Deus deve viver de maneira irrepreensível. E aqui nós podemos dizer que a gente começa de fato a ministrar, tá bom? A palavra para irrepreensível, irmãos, é uma palavra grega chamada amemptos. Amemptos, ou amemptos, sei lá. Significa sem culpa, que não merece censura, livre de falta ou de defeito. Então, o Filho de Deus deve viver de maneira, sem culpa, sem ser censurado pelos outros,
livre de falta ou defeito. A exigência de Deus para nós, querido, é um negócio assim assustador. Mas olha só, isso significa que nós devemos ser inculpáveis a acusações. Não é que as pessoas não nos acusem, mas é que, mesmo nos acusando, não há motivo para acusar, entendeu? Podem até acusar, mas sem que haja motivo. Então, significa que devemos ser inculpáveis a acusações, que não deve haver em nós nada que mereça repreensão, nada para que alguém possa apontar o dedo acusador. É uma descrição da integridade moral manifestando-se exteriormente. Em outras palavras, este termo nos chama para vivermos de tal maneira que aqueles que estão à nossa volta, examinando-nos e observando-nos, nunca consigam encontrar em nós algo que mereça denúncia, crítica ou reprimenda. A ênfase aqui, querido, não é tanto ao que eu devo ser em meu ser, em minha natureza interior, mas a questão está na aparência, naquilo que as pessoas observam em mim. Irmãos, eu vou gastar um tempo com isso aqui, porque é importante, irmãos, que a gente tenha consciência com relação ao Evangelho. O Evangelho, ele exige de nós perfeição. O Evangelho exige de nós um viver reto. O Evangelho exige de nós um caminhar, entendeu? Reto, onde as pessoas não tenham do que nos acusar, onde as pessoas, não é que elas não podem falar mal, elas vão falar mal. A questão é, elas não terão motivo para falar mal de nós. O mundo julga, querido, não somente o cristianismo, mas também o nosso Deus, sabe? O nosso Deus. Elas vão julgar. Paulo diz isso talvez até leia o texto aqui, né? Em Romanos. O mundo vai julgar a Cristo, o mundo vai julgar a Deus, o mundo vai julgar a palavra por causa de nós. Por causa daquilo que eles veem em nós. O que Paulo está dizendo aqui, querido, é que em todas as ocasiões e em todos os lugares, em todas as circunstâncias que se possa conceber, quer na vida pessoal, na vida moral, no lar, quer na vida profissional ou nas atividades, né, em qualquer lugar que eu possa estar, que eu me cuide de tal maneira que não haja crítica a meu respeito. É isso que Deus exige de nós. Assustado com isso? Esse é o desafio, querido. Esse é o desafio. Não é viver de aparências, irmãos. Há uma preocupação com aquilo que é externo, mas não é viver de aparência que eu estou falando, tá? Não é botar uma roupa legal, fingir alguma coisa, não. Vocês vão perceber, pela descrição que eu vou fazer desse perfil de um filho de Deus, que isso é algo que engloba todo o nosso ser, nossa vida no que diz respeito à relação com as pessoas, né? Nossa vida no que diz respeito a nós mesmos e no que diz respeito a Deus. Deus exige de nós um tipo de perfeição, querido, em todos os âmbitos do meu viver, seja no relacionamento com as pessoas, seja no relacionamento comigo mesmo, seja no meu relacionamento com Deus. Deus exige de nós esse tipo de perfeição, tá bom? Olha aqui, ó. Romanos 2, 24, está escrito assim: pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Paulo está falando daqueles judeus que se orgulhavam de ser judeus, se orgulhavam da lei, se orgulhavam da circuncisão, se orgulhavam de ser o povo de Deus. E Paulo vai dizer assim, olha, por mais que vocês se orgulhem de tudo isso, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por quê? Por causa do comportamento de vocês. Os gentios olham para vocês e pensam assim, mas esse não é o povo de Deus? Não é o povo que prega a Bíblia? Que fala de santidade?
que fala disso, que fala daquilo. Olha como eles estão vivendo. A mesma coisa, a mesmíssima coisa pode ser aplicado à nossa realidade no dia a dia. Hoje, irmãos, em pleno século XXI, somos crentes. Falamos que amamos a Deus, que fomos salvos, que fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, que os nossos pecados foram perdoados, que agora nós vivemos uma vida de santidade, que agora nós tememos a Deus, que o nosso coração está nas coisas do alto, nas coisas aqui de baixo. Mas aí as pessoas olham para nós e aí eles veem um apego às coisas materiais, veem um apego às coisas do mundo, veem um tipo de vida que é muito semelhante a qualquer outra pessoa. E eles olham assim e dizem, bom, mas como é que é? É assim que é ser cristão? E por causa disso, querido, as pessoas estão julgando a nós, julgando o nosso Deus, julgando a palavra de Deus, julgando o nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes pela maneira como nós estamos vivendo. Bom, baseado em que eu estou dizendo isso? Porque parece que é muito, né? Parece que é uma cobrança, parece assim um radicalismo fechado demais, parece que isso não se aplica mais à nossa realidade hoje. Bom, deixa eu te mostrar aqui, querido, no que eu estou baseando. Primeiro, Filipenses 2,5. Lá está escrito assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Veja como ele viveu e faça o mesmo. Tá? Esse é o nosso desafio. Olha João 8,46. Quem de vocês pode verdadeiramente acusar-me de um único pecado? Quando ele diz verdadeiramente, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês podem até me acusar, vão acusar na verdade, mas aponte um pecado. Me mostre onde foi que eu pequei, me mostre onde foi que eu errei na verdade. Porque isso é normal, as pessoas vão nos acusar. Dizem que o pastor só pensa em dinheiro. Dizem que todo pastor é ladrão, né? Tá, aponte o pecado, querido. Aponte o erro. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim. Agora, veja, talvez você ouça assim, pastor, tudo bem, isso aí era Jesus, pastor. Ele realmente é Deus, é o Filho de Deus, ele não tinha pecado, mas eu, pastor. Tá, então deixa eu te mostrar um outro texto, tá bom? Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 3. Ouça com atenção. Agora eu não estou falando mais de Jesus, tá? Anteriormente era de Jesus. Os dois textos eram de Jesus. Agora não. Observe. Daniel 6, a partir do versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas, que nome complicado, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Observe aqui, querido, há um homem íntegro, invejado pelos seus colegas, a quem o imperador está pensando em promover. Esses colegas, movidos por inveja, não querendo a promoção de Daniel, começaram a vasculhar a vida de Daniel na administração, naquilo que ele exercia, para ver se havia algum erro, algum defeito, alguma questão, alguma coisa para acusá-lo. Mas não havia absolutamente nada. Não tinha do que acusar. O cara é honesto, o cara é íntegro, entendeu? Tudo certinho, tudo correto, homem de Deus. Eles chegaram à conclusão: nós precisamos achar alguma coisa relacionada à lei do Deus dele para acusar. Quem conhece, quem já leu o livro de Daniel sabe. Esses homens vão ao imperador e convencem o imperador a fazer um decreto que durante 30 dias ninguém deveria adorar outro Deus a não ser a imagem do imperador.
Aí eles armaram para Daniel, foram lá e encontraram Daniel na sua integridade pessoal, na sua integridade com Deus. Encontraram Daniel ajoelhado, orando em direção a Jerusalém, porque 3 vezes por dia ele abria a janela na direção de Jerusalém e orava. Eles sabiam disso, armaram. E por causa disso Daniel era tão íntegro, tão honesto, que por causa da sua integridade ele foi lançado na cova dos leões. Esse é o nosso chamado, queridos. Esse é o nosso desafio. Meu e seu. Esse é o nosso desafio. Que as pessoas olhem para nós. Elas podem até nos acusar, sim. Né? Uma vez eu lembro, faz muito tempo, né? Alguém chegou e disse assim: pastor, um dia eu ouvi alguém falando que viu o senhor lá na pracinha bebendo cerveja. Eu digo que tá difícil, entendeu? Eu nunca fui para a praça beber cerveja. Acusem, mas que a acusação seja infundada, querido. Fale mal, mas que não haja fundamento para essa falação. Entende? Esse é o nosso chamado. Ser irrepreensível. Irrepreensível. A pergunta é: você é irrepreensível? Você vive uma vida de integridade pessoal, de integridade com Deus? Será que se as pessoas vasculharem a tua vida, elas vão encontrar do que te acusar? Entende? Esse é o nosso desafio. É a isso, querido, que o Evangelho nos chama. Esse negócio de graça barata, irmãos. Eu posso viver como bem quiser. Eu posso fazer. Deus me salvou. Nós estamos na época da graça. Eu posso viver à vontade. Ei, calma lá, querido. Me mostra um texto que te dê liberdade para isso. Que eu vou te mostrar um monte mostrando ao contrário. Entende? Você, como filho de Deus, foi chamado para ser irrepreensível. Irrepreensível. Segunda coisa, querido, o filho de Deus deve viver de maneira sincera. Sincera. A palavra para sincero aqui, né? O texto diz aqui, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. O texto diz para nós sermos irrepreensíveis e sinceros. Sinceros. A palavra para sinceridade aqui, querido, é akeraios. Akeraios. Eu não sei, eu estou lendo como está escrito, tá bom? Pronúncia não é muito meu forte, não. A ideia é akeraios, tá? Significa não misturado, puro como em vinhos ou metais. Não misturado, né? Dá a ideia, querido, de uma pureza de mente. Essa é a expressão akeraios, dá esse sentido de pureza de mente. Sem um misto de maldade, livre de malícia, inocente, simples. É o que significa essa palavra sincero. Uma melhor maneira de traduzir o termo seria dizendo inocente, sem mistura, simples, puro, não adulterado, não contaminado. Agora observe, a palavra irrepreensível é uma descrição de integridade moral manifestada exteriormente. A palavra sinceros é uma integridade moral que se manifesta interiormente, intimamente. A ideia, querido, é que o Filho de Deus deve não apenas parecer puro, mas ele deve ser puro. Veja, eu falei no item passado a respeito de um comportamento externo, exterior. As pessoas olhando para nós, elas não encontrarão do que nos acusar. Aqui a palavra sincero tem a ver com essa questão interna, com o que nós somos de fato, entendeu? Não só uma questão de aparência, mas uma questão de ser. Eu vou tentar ampliar um pouco esse horizonte para a gente compreender melhor o que está sendo dito. Olha só, nos tempos antigos, alguns olheiros cobriam de cera as trincas dos vasos e enganavam os compradores. Quando esses vasos eram expostos à luz do sol, a cera derretia e logo apareciam os defeitos. Então os compradores passaram a exigir vasos sem cera.
Sincero significa sem cera. No grego é exatamente isso, sem cera. Entendeu? O que esses vendedores faziam? Eles camuflavam o real estado do vaso, passando cera sobre eles. Quando o sol batia, que a cera derretia, aí os defeitos apareciam, entendeu? Externamente belos, mas quando a cera sumia, apareciam os defeitos. Não tem como não fazer a aplicação, né, queridos? É impressionante. Nós não somos chamados, querido, para viver uma vida externamente bela, a não ser que isso de fato seja fruto de um caráter aprimorado, entendeu? Nós não somos chamados para viver de aparências. Quando eu falei de um viver externo, eu não estou falando de aparências. Eu estou falando de viver realmente aquilo que nós cremos. Há muita gente, querido, que se esconde atrás de uma roupa, atrás de um linguajar espiritual, entendeu? De um vocabulário espiritual. O chamado não é esse, irmãos. O chamado é para uma vida pura, simples, sem cera, sem maquiagem. Sem maquiagem. Eu lembro muito do Neil Barreto, né? Dizer que no coletivo todo mundo é espiritual. Mas quando você sai dali, né? Porque é muito fácil, irmãos, a gente camuflar o que há no nosso coração. Muito fácil. O cristianismo, né, vivido nos nossos tempos hoje facilita muito isso. A gente é na igreja uma coisa, se expressa, né, de maneira espiritual, mas às vezes vai para casa e quando ele está sozinho ele é outra coisa. Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando. Olha só, Mateus 5, 27 e 28 diz assim, olha, a lei de Moisés diz, não cometa adultério. Porém eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Veja que o que o Senhor está colocando aqui vai muito além, querido, do exterior. Às vezes o camarada, ele novamente, né? A gente está ali, conversa com as pessoas, está na igreja, canta, adora, dá glória a Deus, aleluia, aquela coisa toda, fala em línguas estranhas e tudo mais. Mas quando ele chega em casa, ele abre o celular e começa a ver pornografia. Ele olha para uma irmã bonita, atraente, nem fala com ela, ou se fala é muito santarrão. Mas às vezes chega em casa e vai se masturbar pensando na irmã. Você acha que eu estou exagerando? Olha, querido, é algo que a gente precisa tratar, irmãos. Precisamos de um caráter aprimorado por Deus. É um caráter santo. Precisamos permitir que a palavra de Deus entre no nosso coração e purifique todo o nosso ser, querido. Remova a imoralidade, remova a lascívia, os pensamentos lascivos, sabe? Os desejos imorais têm que ser removidos do nosso coração, querido. Precisamos buscar a Deus para que a gente viva uma vida de santidade. Isso é ser filho de Deus, irmãos. O filho de Deus deve viver uma vida de maneira... Vamos colocar... O filho de Deus deve viver de maneira inculpável, irrepreensível, sincero e inculpável, querido. A palavra inculpável significa amomos. Ela descreve o que o cristão é na presença de Deus. Veja, irmãos, primeiro o externo, nossa vida em relação às pessoas, depois nossa vida em relação a nós mesmos, agora nossa vida em relação a Deus. O termo se vincula particularmente com os sacrifícios. Aplicado a um sacrifício significa imaculado, entendeu? A pureza do cristão deve ser
tal que suporte os juízos de Deus. A vida do cristão deve ser tal que possa ser oferecida a Deus como um sacrifício sem mácula, irmãos, sem mácula. Paulo chama aos cristãos a viverem dessa forma. Olha, irmãos, vou pegar aqui o texto rapidinho, né? Romanos capítulo 12. Eu não quero citar de cabeça porque eu posso cometer algum erro. Então eu vou abrir o texto. Romanos 12, veja, primeiro versículo 1 e 2. Olha, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, diz Paulo. Se ofereçam como um culto, como um sacrifício imaculado, amomos, né? Inculpável diante de Deus, querido. E ele diz, e não viva. Como é que se faz isso? Como é que a gente se oferece? Como é que esse culto é aceito diante de Deus? Paulo explica, querido, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então se ofereça como um sacrifício. Como é que eu faço isso? Não me conformando aos padrões deste mundo. Não viva como as pessoas que não conhecem a Deus estão vivendo. Entende, querido? Olha, querido, observe aqui, querido, a ordem das palavras. Irrepreensível fala da relação do Filho de Deus com o mundo. Sincero descreve essa relação consigo mesmo. E inculpável fala da nossa relação com Deus. Há um texto que torna tudo isso muito fácil de ser entendido. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz assim lá, olha, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Corpo, alma e espírito. É exatamente aquilo que nós estamos lendo, querido. Sejam conservados irrepreensíveis, sejamos puros de corpo, de alma e de espírito, irmãos. É isso que caracteriza um filho de Deus. Queridos, olha, deixa eu fazer alguns comentários aqui com relação a isso, tá bom? Pastor, então é isso que Deus exige de nós? Mas e se nós não conseguimos viver isso? Bom, querido, é preciso que a gente entenda algumas coisas aqui, tá? Eu não sei se eu vou continuar muito a nossa ministração, porque eu creio que isso seja importante. Primeiro, creio que nós não podemos adotar aquela postura de dizer assim, bom, vivo pela graça agora, no tempo da graça, então eu não me interesso por isso mesmo, vou viver minha vida. Se eu errar, eu errei, se eu acertar, eu acertei, eu vou fazer aquilo que eu gosto, porque eu estou debaixo da graça, não estou mais debaixo da lei. Então, irmãos, eu vou tratar disso amanhã na igreja, na ministração de Romanos na igreja, e segunda-feira aqui, entendeu? Esse não é um pensamento cristão, querido. Esse não é um pensamento cristão. Se alguém pensa assim, querido, se alguém acredita nisso mesmo de verdade, então ele não é um cristão. Agora, outro lado, tá? Esse é o chamado de Deus para nós. Nós precisamos nos esforçar para viver isso, mas tendo consciência de uma coisa. É bem capaz que a gente, nessa caminhada, tropece. E quando tropeçar, não é para pensar, perdi a minha salvação, agora Deus não me ama mais. Não, jamais, querido, jamais. Eu gosto muito de uma ilustração de Martin Lloyd Jones, eu não sei nem que comentário foi aquele que eu li, mas eu gosto da ideia que ele coloca. Porque muitos cristãos vivem a vida cristã assim, eles estão aqui servindo a Deus e caem lá na frente, tropeçaram. Ao tropeçar, eles perdi minha salvação, agora eu tenho que me reconciliar, vão começar tudo de novo. Lloyd Jones diz assim, olha, pense na vida cristã da seguinte forma. Pense que a vida cristã é como se fosse uma escalada a um monte bem alto, quase que impossível de alcançar.
E você vai subindo, vai subindo e vai subindo. De repente, lá, sei lá, 30% da caminhada você caiu. Ao cair, você não precisa voltar para o pé do monte e começar tudo de novo. Levante e comece de onde você está. Por que isso é possível a nós, querido? Por causa de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz. Então você continua a caminhar. Chegou lá nos 50%, aconteceu alguma coisa lá, o vento bateu forte, eu não sei, você caiu de novo. Não precisa descer para o pé do monte, irmãos, e começar tudo outra vez. Vá para diante de Deus, se arrependa verdadeiramente do que você fez, peça perdão ao Senhor, confie na palavra de Deus que diz que o Senhor nos perdoa, nos purifica de toda injustiça e continue a caminhada, querido. É assim que a gente deve viver a vida cristã, irmãos. É dessa forma. Sinceramente, não creio que haja outra maneira de viver a vida cristã. Nós não podemos ser irresponsáveis. Nós não podemos agir de qualquer jeito. Nós não podemos, querido, como eu tenho visto, infelizmente, nos nossos dias, um cristianismo muito liberal, um cristianismo onde mais tudo é permitido, onde as pessoas estão vivendo como querem. O namorado transa com a namorada normalmente, no final de semana está lá na igreja, ministrando louvor, pregando a palavra, entendeu? Nós não podemos viver o cristianismo, querido, como se a gente pudesse fazer tudo aquilo que quer. Porque as pessoas olham para nós e dizem assim, bom, mas ele vive igual o meu vizinho ali vive. Olha, mas não tem diferença dele para a minha maneira de viver. Queridos, nós somos chamados a um padrão mais elevado do que aquilo que o padrão do mundo exige. É uma realidade, irmãos. É um fato, e a gente não pode, querido, de maneira alguma se dar ao luxo de achar que é diferente. Nós não podemos pensar que ser cristão, querido, nos permite fazer tudo aquilo que nós queremos. Não, irmãos, não. Você foi chamado para ser irrepreensível, para ser sincero e para ser inculpável diante de Deus. Deus exige de você perfeição total, absoluta. Eu sei que nós talvez nunca cheguemos, talvez não, nós não chegaremos a isso nesse mundo aqui, entendeu? Porque esse é o estado que nós viveremos eternamente diante de Deus. Aqui nós estamos num processo de santificação, vai haver quedas no meio do caminho. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, querido, eu só estou sendo sincero com você. Se alguém disser que não peca, é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Então, é uma realidade que nós precisamos encarar. Eu só não posso, querida, dizer, bom, já que é assim mesmo, então eu vou viver tranquilamente, eu não vou me preocupar tanto com esse negócio de pecado, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a vida, Cristo me salvou, Cristo me libertou, agora eu sou livre, eu posso fazer o que eu bem quiser. Calma lá, querida, calma lá. Não é assim que funciona. Isso não é cristianismo. Nunca foi cristianismo. Cristianismo é um chamado para uma vida de santidade. Eu estou gastando tempo com isso, irmãos, porque eu creio que é importante que a gente alinhe a nossa vida com a palavra de Deus. Sabe, há muita gente preso à pornografia em redes sociais. Muitas pessoas, livros e mais livros têm sido escritos a respeito dessa realidade, da imoralidade que consome o coração de muita gente, querido. Quando a pessoa... dois extremos, irmãos. A culpa lacinante, a culpa que machuca, a culpa que fere, entendeu? A culpa que lança o camarada ao pó e faz ele se sentir rejeitado, não mais amado por Deus e aquela coisa toda. Isso está errado, querido. Se alguém passa por isso, a primeira coisa que tem que ser feita é procurar ajuda. Mas o outro lado também é verdade. Gente que está ali olhando pornografia e não se importa. Gente que está ali olhando fotos, e eu estou falando de homens e mulheres, e não se importam. Gente que vive como se o mundo fosse... Irmãos, a gente precisa ter... Olha, eu não ensino a igreja
aquilo que todo mundo quase ensina, né? Não pode ouvir música do mundo. Eu tenho um pensamento hoje um pouco diferente com relação a isso. Eu não ouço. Eu tenho aqui meu computador e eu não sei nem te dizer a quantidade de música que eu tenho no meu computador. Você não vai encontrar música secular no meu computador. Não porque eu acho pecado ouvir. Não é isso. É uma questão de decisão pessoal. Entende? Não quero, não gosto. Não ouço. Agora, acho às vezes que a música que diz ser gospel hoje talvez seja mais prejudicial a você do que a música secular. Você tem que ter muito cuidado na hora de ouvir isso. Essas coisas, irmãos, do mundo, não sei o que tem. A gente precisa ter cuidado com isso, irmãos. A gente precisa ser um pouco equilibrado com relação a essa questão. Devemos ser equilibrados com relação a essas questões. Porque senão a gente se torna pessoas legalistas demais. Pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz aquilo, e aí começa as proibições. Eu acho que o caminho não é esse também. O caminho, e eu encerro com isso, é uma vida de comunhão com Deus. Por meio da palavra, lendo-a constantemente, todos os dias, orando todos os dias, buscando conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, buscando receber de Deus o poder para viver uma vida de santidade, tomando uma decisão interna de buscar a vida de santidade, de não se deixar levar pelo pecado, entendeu? Isso é o que cabe a nós, irmãos. Eu estava ouvindo agora há pouco, hoje à tarde, uma palavra do Paul Washer, entendeu? Quer viver uma vida cristã autêntica, poderosa. Palavra e oração. Palavra e oração. Palavra e oração. Quer viver uma vida cristã irrepreensível, sincera, inculpável diante de Deus? Palavra e oração. Tire tempo para ler a palavra. Tire tempo para aprender a palavra. Ouça pregações, bons pregadores. Eu posso te indicar um monte. Desculpa, nem tanto, né? Hoje está um pouco raro. Paul Washer, John Piper, John MacArthur, Augusto Nicodemos, Reverendo Leandro Lima, da Presbiteriana, Hernani Dias Lopes. Indico também Luciano Subirá. Também gosto do pastor Neil Barreto. Entende? Há pastores, querido, que a gente deve se expor e ouvir as palavras. Se quiser me ouvir, eu já agradeço. Tá bom? Mas eu não me indico, não. Né? Quem sou eu para me indicar? A questão, querido, é que a vida cristã vem pela palavra, pelo estudo da palavra, pela leitura da palavra e por uma vida de oração. São duas coisas que a nossa natureza caída grita, esperneia, sabe, luta constantemente, incessantemente conosco para que a gente não ceda. Há uma guerra, irmãos. Há uma guerra entre a minha carne e o espírito. E eu preciso vencer essa batalha. Porque assim eu vou viver uma vida agradável ao Senhor. Assim eu vou viver uma vida reta diante de Deus. Amém, queridos? Eu queria orar contigo agora. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esse tempo na tua presença. É um tempo de crescimento, Senhor, um tempo de confronto, Senhor, um tempo de exortação, Senhor. Mas também é um tempo, Senhor, de aproveitarmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. De expormos a nossa alma à tua palavra, Senhor, e que ela penetre no nosso interior, provocando as mudanças que o Senhor quer operar em nós, no nome de Jesus, Pai. Senhor, nos abençoe, Senhor. Senhor, dá-nos um desejo de viver uma vida santa diante de Ti, Senhor. Gere no nosso coração fome, Senhor, não de pão, não de carne, não de arroz, Senhor, mas fome pela
Tua palavra, Senhor meu Deus. Gere no nosso coração uma sede insaciável por estar na Tua presença, buscando a Tua face através da oração, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor seja conosco e que o Espírito em nós nos ajude a viver uma vida de santidade. Como está escrito, Senhor, Tu és aquele que opera em nós o querer e o realizar. Ó Senhor, no nome de Jesus, leve-nos a uma vida de santidade para a glória do Teu nome. Amém e amém.